Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a canalice, a disfarçatez, o oportunismo que alguns setores da política brasileira estão fazendo, politizando de maneira inadequada, de uma forma feia, a morte da jovem Juliana Marins, que infelizmente, não foi encontrada com vida lá na Indonésia. É triste, inclusive o meu canal é sobre análise e opinião, mas geralmente sobre coisas ou situações de morte, e não gosto muito de falar e opinar, até assim, tendo empatia e respeito com a família enlutada. Juliana, uma jovem desbravadora, corajosa, que foi aluna da Federal, se formou em publicidade e foi fazer um mochilão sozinha, lá fora, né? Foi para vários países, passou por Vietnã, enfim, Filipinas, e estava na Indonésia, onde aconteceu essa fatalidade. Infelizmente, a mídia brasileira, sem nenhum cuidado, na minha opinião, com a família, mas é o que a gente espera da mídia, infelizmente, eles são urubus atrás de pautas e não tem, às vezes, ética no sentido de, com a informação, com o noticiário. Então a gente vê que se faz quase que um circo em torno dessa questão da Juliana, só por dinheiro, só para capitalizar, e não se tem um cuidado com o que se noticia, com o que se informa, sem nenhum tipo de, repito, cuidado com a família enlutada. Desde ontem lá no X eu vi um movimento, ela tinha uma mochila com ele não, em quem ela votou. Infelizmente, esse mau caratismo que se tornou muito latente na sociedade brasileira, parece que ainda não acabou. Esse mau caratismo de tudo falar em quem fulano votou. Bem feito, é eleitor de fulano. Então ontem no X, final do dia, eu vi lá essa questão de, ela tinha mochila, ele não, votou no Lula, então que o Lula ajude, sabe? De gente descarada, de gente que não tem temor a Deus, de gente que vive todo tipo de coisa inoportuna e inadequada porque se conecta com o que se conecta. De gente que não olha que é um ser humano que perdeu a vida, a dor da família enlutada, que quer só politizar tudo, em quem a Juliana votou ou deixou de votar. Mas enfim, ontem era feriado, né? E hoje, agora pela manhã, o deputado Nicolas faz um Twitter onde ele mostra claramente que está politizando a morte da Juliana de maneira canalha, de maneira inadequada, tentando colocar aí que é da responsabilidade do governo federal trazer o corpo da Juliana para o Brasil. Claro, sabendo o Nicolas, porque ele é congressista, ele sabe que não é da responsabilidade do governo federal fazer esse translado, custear, melhor dizendo, esse translado, mas ele faz porque ele pretende e tenta se conectar emocionalmente com as pessoas, e ele sabe que a pergunta que muita gente faz, e as pessoas fazem essa pergunta porque as pessoas não entendem de política, não entendem como funcionam as coisas e não têm acessos para entender a legislação, então ele usa isso para poder conectar com as pessoas. É mesmo, o governo poderia custear esse translado. A gente sabe muito bem que não é algo que é só o Brasil que faz, tá? De não custear translado ou qualquer situação envolvendo brasileiros, cidadãos brasileiros no exterior, só em casos excepcionais, quando há situações, por exemplo, de coisas humanitárias, como a gente viu, inclusive na época da Covid, a FAB, foi lá
buscar os brasileiros que estavam fora, principalmente em Wuhan, lá na China, e a gente já viu várias situações nesse sentido. Por outro lado, a gente viu quando os Estados Unidos deportaram brasileiros, muita gente questionou por que o Brasil não manda força aérea. Inclusive, eu vim aqui falar para vocês, porque não é da responsabilidade do governo federal fazer esse translado com brasileiros fora só em casos específicos. Em casos de brasileiro que está trabalhando numa repartição consular do Brasil e falecer, aí por óbvio o translado é da responsabilidade do governo brasileiro, porque alguém que está aí numa função a serviço do Estado brasileiro, da pátria. Ainda assim, nesse caso, o Estado brasileiro não custeia funeral, essas coisas. Custeia o quê? Embalsamento, um caixão adequado para o translado e todo o gasto com o translado, que não é barato. Por quê? Primeiro que nós não temos uma legislação nesse sentido. A legislação que a gente tem é basicamente o Itamaraty, ele aconselha o brasileiro no exterior em casos de acidente, em casos, inclusive, de brasileiros sofrerem crimes ou forem vítimas de preconceitos, enfim. O Itamaraty funciona basicamente como assessoria jurídica do brasileiro fora do Brasil. E tá me ligando aqui. Continuando, minha filha me ligou aqui. Então, o Itamaraty funciona como assistência jurídica ao brasileiro fora do país, e a legislação é basicamente estabelecendo assistência consular, que é o consulado ajudando a família, direcionando a família, ajudando a família a encontrar órgãos responsáveis, instituições responsáveis naquele país onde o brasileiro se encontra. É por isso que a gente viu, inclusive, o próprio cônsul do Brasil na Indonésia, no primeiro momento, tendo passado a informação de que Juliana havia recebido insumos, né? Porque foi o que o governador local passou para o consulado brasileiro. Depois, ele, numa atitude muito nobre, inclusive com a irmã da Juliana, ele reconheceu o erro, mas o erro do governo local, que passou informação errônea, e aí acabou com que o cônsul ele passou essa informação para frente. Mas o ponto é, a legislação não estabelece, não garante esse translado. Imaginem vocês, milhões de brasileiros fora do Brasil, e acontecem, infelizmente, todo tipo de situações. Imagina o governo, que já está aí no teto do gasto, começar a trazer de volta brasileiros que faleceram no exterior. A gente tem sim que ter empatia com os familiares da Juliana, a gente tem que ter muito cuidado nessas horas para não extrapolar o limite, até inclusive da informação. Eu creio, tem uma família aí, enfim, vivendo uma tragédia. O pai da Juliana, inclusive, custeou a viagem dele de volta. A gente sabe, por conta dessa questão da guerra no Oriente Médio, não tá fácil a questão de viagens aéreas. Inclusive, o Itamaraty, em 2023, baixou uma portaria, digamos assim, onde ele meio que desaconselha as pessoas a irem para o Oriente Médio. Só que eu acho que precisa muito mais que isso. Precisa colocar aí diretrizes para aconselhar, inclusive, um manualzinho de que país o brasileiro está indo, o mínimo que ele precisa saber naquele idioma. Não é o caso de Juliana, que dá para ver que era uma moça que tinha noção, né, de outros idiomas, falava outros idiomas, mas que o Itamaraty aconselha até
da melhor forma essa questão de viagens com passeios mais arriscados, sabe? Enfim, que dê essa instrução da melhor forma. Eu sei que cada um de nós também, a gente precisa buscar se munir de informações, mas acho que também é da responsabilidade do Itamaraty proporcionar esse acesso aos brasileiros. Agora, o que a gente não pode fazer é canalice com essa situação, tudo muito mórbido, gente que começa a seguir a moça que nem está mais nessa dimensão, fica lá seguindo morto, famosos que querem surfar na onda para ficar, sabe, para engajar, para ganhar like, de gente que inclusive fica assistindo por sensacionalismo, enfim, é algo assim que a gente embrulha o estômago, vê o circo que a mídia faz e vê a permissão que parcela da população dá para esse circo e, para piorar, ver nossos políticos que deveriam agir com probidade, agir com decência, mas focando na canalice, na disfarçatez e no oportunismo. Então, repito, Nicolas foi lá no X para tentar politizar essa situação, que eu vou ler exatamente o que Nicolas escreveu lá no X. Primeiro, o portal R7 compartilhou lá no X: encargo de trazer corpo de brasileira morta na Indonésia é da família, diz Itamaraty, e põe a foto do Mauro Vieira, que é o chanceler brasileiro. E ele não está errado. É sim da responsabilidade dos familiares, ou principalmente no caso em que o seguro de viagem cobra esse translado, aí faz sentido. Então, quando a gente faz viagem internacional, para quem inclusive não sabe, essa informação é importante, todas as viagens internacionais que a gente faz, a gente é obrigatória, é mandatório comprar um seguro de viagem. E seguro de viagem tem vários valores, tem seguro de viagem de $100, de $400, aí a depender do seguro, tem lá o que cobre. Tem gente que às vezes compra seguro de viagem só para cobrir mala extraviada ou assistência hospitalar e medicamentosa. Se tiver uma gripe ou precisar ser internado. Tem gente que compra seguro de viagem mais que engloba mais coisa, mais abrangente, que aí, em caso, por exemplo, da pessoa em viagem sofrer um acidente, até uma morte súbita, enfim, ou qualquer circunstância em que a pessoa perca a vida, aí o seguro de viagem que essa pessoa comprou cobre o translado. E às vezes, inclusive, tem seguros que oferecem apólice para a família enlutada. Mas no caso assim, concreto, geralmente não é o governo, não é a pátria do viajante que custeia a questão do translado. E é claro que a sociedade civil que clama e se sentiu muito impactada com esse caso da Juliana, até porque ela ficou aí, né, sem receber insumos, sozinha, é algo que a gente, né, se compadece, inclusive que depois, né, o Itamaraty cobre, porque a função do Itamaraty, eu sei que por hora o foco é apoiar a família enlutada, ajudar na questão dos acessos, do translado, que órgão, como fazer para poder liberar o corpo, mas depois eu acho que a função do Itamaraty cobrar investigações para saber o que aconteceu, se tem alguma responsabilização desse guia. Não estou aqui sendo leviana, levantando nenhuma hipótese esdrúxula nem nada, mas há que se avaliar essa situação. Uma moça que estava desde fevereiro viajando, que sabia, né,
porque não é a primeira vez que ela fazia uma atividade daquela espécie, digamos assim, que fazia pole dance, natação. Não me parece que essa historinha que cansou, aí parou, porque a guia deixou ela sozinha, ela escorregou mesmo. Enfim, tem que olhar isso com muita calma, depois, né, ver a possibilidade de autópsia, enfim. De qualquer sorte, em vez de os políticos estarem preocupados em como auxiliar a família enlutada, até auxiliando no sentido de buscar uma vaquinha, ao que parece, a família da Juliana tem uma condição financeira razoável, digamos assim, mas o translado é algo que custa muito caro. Então, que se ajudasse nesse sentido, do jeito que há essa comoção, as pessoas ajudariam, inclusive, sabe? Tanto assim que o perfil criado no dia do desaparecimento da Juliana já bateu, pelo menos quando eu vi ontem, quase 2 milhões. Então as pessoas iriam se ajudar. As pessoas ajudam Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli com Pix, ajudaria sim a trazer o corpo da Juliana. Mas em vez de se fazer isso, Nicolas foi para politização, para criar nós contra eles, para tentar responsabilizar o governo Lula, digamos assim, eu não gosto de botar dessa forma, mas como eles falam, governo Lula, para poder dizer que o governo Lula não está tendo cuidado e para piorar, para fazer aí uma analogia com o caso da Nadine Herrera, que é a ex-primeira-dama do Peru, que está asilada aqui no Brasil. E, inclusive, você que queira saber melhor sobre essa questão de asilo e por que Nadine Herrera veio para o Brasil, por favor, clique no vídeo que está aqui no card. Quando desse vídeo eu falei que uma das diretrizes ou das exigências para o Estado que concede o asilo era fazer o quê? Proporcionar o translado. Então, se o Brasil aceita o translado, é o Brasil que faz o quê? Que custeia o translado do asilo diplomático. Assim e não é porque Lula quis. Lula, na minha opinião, não deveria ter permitido o asilo, mas enfim, assista esse vídeo aqui para você entender melhor. Agora, culpar o governo Lula por ter feito o traslado, aí é canalice, porque é o que está via de régua posto que o Estado que concede o asilo ao asilado tem que fazer. Mas vamos lá. Nicolas pega esse post do R7 para comentar. Ele faz o print de uma outra notícia da Poder 360 que diz: avião da FAB era a única forma de trazer ex-primeira-dama, diz Mauro Vieira, o chanceler brasileiro. Ministro afirma ter falado com Lula e declara que o asilo foi concedido a Nadine Herrera, condenada por corrupção por questões humanitárias. Aí, Nicolas pega essa notícia que não tem nenhum paralelo com o caso da Juliana para ele politizar essa situação sem respeito à família enlutada, eu repito, sem respeito à memória da Juliana, mas para lacrar. Político no Brasil, maioria deles entenderam que precisam ser lacradores, eles precisam ser políticos da rede social, divas da rede social, influencers da rede social. Então não agem como congressistas, mas políticos digitais, porque aí dá engajamento e principalmente eles sabem do alcance deles e eles sabem que eles conseguem pautar e patrulhar muita gente, repito, que porque teoricamente a Juliana estava com a mochila, ele não, aí votou no Lula. Aí já politiza o caso da Juliana. Ou como um canalha como o Nicolas que diz o seguinte: por qual motivo o governo Lula assumiu o encargo de trazer e dar asilo para uma corrupta com os brasileiros pagando a conta do translado? Olha a canalice. Ele
espertamente, né, porque ele usou da esperteza aí, ele não diz que o que é da responsabilidade do governo federal trazer o corpo da Juliana, porque ele sabe que não é. Repito, só em casos de questões humanitárias que o governo faz esse translado, ou quando algum brasileiro que está fora do Brasil, a serviço da sua pátria, a serviço do seu país, é que o governo custeia esse translado. Ele, sabendo disso, ele não diz que é da responsabilidade do governo federal, mas ele faz da canalice porque ele sabe que muita gente vai passar isso para frente e falar, trouxe a ex-mulher, a ex-primeira-dama, a ex-mulher de um corrupto, uma corrupta, mas não está trazendo uma cidadã brasileira que morreu na Indonésia. É uma canalice, é uma ofensa à inteligência das pessoas, é um tipo de pessoa que acredita e confia na ignorância, na pobreza de entendimento das pessoas, confia na idiotice das pessoas, confia na falta de instrução das pessoas. É nisso que ele confia. Por isso que ele faz o que faz. Porque eu repito, não é da responsabilidade do governo federal fazer esse translado, até porque, repetindo, senão milhões de brasileiros que estão fora, todas as vezes vão ter que chamar o Itamaraty para custear. É por isso que quando a pessoa vai para fora do seu país, ou faz um seguro de viagem, ou se não faz, torce e ora para Deus para que, enfim, tenha a proteção necessária. Mas, infelizmente, coisas acontecem, acabou acontecendo essa situação, infelizmente, com a Juliana, e que caberia ao seguro de viagens, se ela fez um seguro ampliado nesse sentido, ou vai caber à família ou os amigos para poderem custear esse translado. Ao Itamaraty cabe prestar assessoria jurídica, auxiliar, inclusive nas investigações. Itamaraty já deslocou 3 funcionários do consulado brasileiro em Jacarta, na Indonésia, para irem lá para perto da área do vulcão, para que auxiliem da melhor forma possível, estão ajudando a família da própria Juliana com os trâmites, porque a família mora no Brasil, nunca lidou com essa situação, é algo que tem a ver muita coisa com direito internacional, legislação local, enfim, o Itamaraty está prestando essa assistência, é o tipo de assistência que está na lei, é o tipo de assistência que se dá num caso como esse, e não o contrário. Então a gente vê políticos oportunistas usando de algo de comoção nacional para fazer canalice, para tentar se conectar emocionalmente. É por isso que ano que vem nós precisamos dar uma resposta efetiva, uma resposta séria para esses políticos que lacram a esquerda e a direita, que lacram na canalice, que sabem que não é verdade o que estão falando, mas confiam na ignorância. E quando não confiam na ignorância, confiam nos influencers, os pseudo-analistas políticos que estão aí a serviço desses gabinetes e desses políticos para afrontar quem traz informação factível para poder destoar e manipular a informação para fazer canalice, utilizando e manobrando narrativas no seu bel prazer. Então não é aceitável essa postura do Nicolas, não é da responsabilidade do governo federal fazer translado, tudo que está na lei é permitido. O que não está, não dá para fazer. Se no caso da Nadine não tivesse um dispositivo, um decreto, claro que o Brasil não iria custear. É assim que funciona. Na época do vídeo da Nadine, eu falei para vocês, o Gonzalez, quando houve
aquela eleição fraudulenta que o Maduro venceu, ele pediu asilo na Espanha, a Espanha disponibilizou um avião para retirá-lo da Venezuela. É assim que funcionam as coisas. Então é importante que a gente não permita ser manipulado, nem patrulhado. A legislação ela não é perfeita, a gente pode sim questionar, é o nosso direito, mas o que a gente não deve é ser canalha, principalmente desonesto intelectual. Para aqueles que sabem, que têm informação, que têm conhecimento, não dá para ser canalha, não dá para ser desonesto intelectual, trazendo informação para politizar uma situação, sem respeito com a família da Juliana, só para lacrar, sabendo que a realidade não é aquela, de gente que deveria estar preocupando em legislar de maneira mais adequada, inclusive fazer aí um brevezinho, um little book, um pequeno livro, onde está lá as diretrizes de todo brasileiro que viaja para fora do país, principalmente de pessoas que vão fazer um mochilão, né, que às vezes ficam em albergues, enfim, de dar uma diretriz, de colocar lá o número do Itamaraty, talvez saindo do Brasil, para que país está indo, não importa para que país está indo, mas tá lá, nesse livrinho tá que país você está indo, telefone do Itamaraty é esse, e-mail do Itamaraty é aquilo. Muita gente não sabe nem como ter suporte fora do país. Muita gente não sabe que Itamaraty existe. Então, por isso, eu acho que assim que a gente pode cobrar a responsabilidade do Itamaraty em dar esse respaldo para as pessoas que vão viajar para fora do país, ajudando. Ou você está com o seguro de viagem adequado, em caso de emergência, chama Itamaraty nesse número ou nesse e-mail. E sim, não é da responsabilidade do governo federal as escolhas que o brasileiro faz, de morar nos Estados Unidos ou de viajar para o Canadá, não é. Cada um faz as suas viagens ou a sua imigração, acreditando que vai acontecer o melhor, mas infelizmente a gente só controla aquilo que a gente controla, é Deus que controla o universo, controla todo o resto. Então que a gente tenha a sabedoria necessária, o entendimento, o discernimento necessário para a gente agir, para a gente não ser manipulado nem pautado. Da minha parte, já orei como uma cristã que eu sou, pela alma da Juliana, que o Pai Celestial lhe dê um bom descanso na glória, que conforte a família enlutada e que dê sabedoria para que a gente não seja pautado nem patrulhado e nem vire palhaço nesse circo onde uma pessoa perde a vida e isso é utilizado de maneira política eleitoreira. É inaceitável, de gente que vai se importar em quem Juliana votou. Não importa em quem Juliana votou, não importa. Inclusive, cada um vota em quem quiser, não porque ela votou em A ou B que ela vai merecer Y ou aquilo. Isso é uma coisa, a gente tem que cobrar dos canalhas, da recompensa dos canalhas que fazem as coisas só por canalice. Esse sim a gente tem que cobrar, a gente tem que cobrar dos políticos que mudam de casaca por canalice, dos políticos que fazem coisa para lacrar. Eles são homens públicos e precisam ser cobrados publicamente. Juliana é apenas uma cidadã brasileira que foi viajar para fazer seu mochilão. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu, mas não cabe e nem deveria ser usado de maneira eleitoreira. Isso é repudiável, a gente não pode, não deve aceitar uma postura dessa, vindo do Nicolas ou de qualquer outro deputado ou congressista, independente do espectro político. Isso é inaceitável. É inaceitável usar a população como para-choque de político, para manipular a população, para dizer, olha, o governo federal trouxe uma corrupta, mas não está trazendo uma cidadã brasileira. Isso é inaceitável. Mas vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Au revoir.